Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de fotovoltaica. Hoje nós vamos começar a ver o dimensionamento de um sistema on-grid. Então esse sistema que nós vamos dimensionar, ele está um case lá todinho. O consumo mensal, o consumo diário, como nós vamos calcular para nós chegarmos ao número de módulos, o inversor. Então é passo a passo, tá ok? Como o conteúdo é um conteúdo robusto, né? Então nós dividimos em duas aulas para ficar melhor o entendimento aí, tá ok? Então vamos lá, vamos projetar, vamos começar aqui a nossa aula do dia de hoje. Vamos começar o que importa, né? Opa, vamos lá, já estou projetando aqui para vocês. Essa daqui é um sistema on-grid. On-grid é o sistema que é conectado à rede da concessionária. Eu estou aqui em São Paulo, então aqui é Enel, mas pode ser CEMIG, pode ser Light, pode ser outras, né? CPFL. Cada uma vai ter uma peculiaridade lá, mas né, o projeto em si é o mesmo, né? Alguma peculiaridade do local, alguma coisa assim. Mas no off-grid nós não tínhamos a conexão com a rede. O on-grid nós temos conexão com a rede. Então nós vamos ter que seguir a legislação, né? Tudinho, certinha, bacana, né? Tudo como deve ser. E levando em consideração também o regramento, né, da concessionária local que supostamente vocês vão montar esse sistema, tá ok? Então, lá no sistema, o primeiro passo que nós vamos ver aqui, essa é uma aula, né, coloquei aqui um grid e tal. Mesmo processo, né? Definição dos objetivos, pré-projeto, projeto executivo, instalação, comissionamento, avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é assim, óbvio, né? Que quando você monta um projeto, você tem que ver o desempenho dele. Ou seja, como é que vai ser da teoria, né, do projeto, na prática, se está atendendo aqueles objetivos que foram propostos no projeto. Então nós temos que avaliar, né? Operação e manutenção, né? Então essa daqui, a operação e manutenção, nós já vimos aí em outras aulas, um bate-papo, como a sujeira interfere, como as nuvens interferem na irradiação. Então tem todo aí um sistema que nós vamos ter da operação e manutenção, perfeito? Então isso daqui são etapas do projeto. Bem, nós vamos levar em consideração sempre, né? Sempre nós vamos ter que levar em consideração o local que nós vamos instalar. Com esse local que nós vamos instalar, nós temos que levar em consideração a irradiação, se tem maior ou menor. Isso nós vamos encontrar aqui, né, no local que nós estamos, né? Esse exemplo aqui que nós temos é aqui de São Paulo, Rua Jerônimo Férez, né? Então, em Pirituba. Então, nós temos lá, vai lá eu vou, como eu já disse também, né? Eu fico falando, o que eu já falei, mas nós vamos fazer um vídeo para nós chegarmos, né? Você pegar lá um endereço, colocar lá, chegar na latitude e longitude, depois nós vamos lá no site do CRECESP, fazer tudo certinho lá. A posição, né? Sempre levando em consideração que é o melhor posicionamento do telhado para a geração de energia fotovoltaica é aquele voltado para o norte, tá ok? E a inclinação do painel. Então, se acaso o telhado não tiver uma inclinação de acordo, teria que fazer ali uma parte estrutural para que tenha-se uma inclinação bacana, perfeito? Então, essa daqui são a base das observações iniciais que nós deveremos ter. Isso daqui deve ser levantado quando for fazer o orçamento, né? Quando for fazer o orçamento deve ser levado em consideração. No telhado, né? O painel fotovoltaico deve ser instalado na água que estiver voltada para o norte, ou quanto mais desviado do norte, menos o sistema gera, em relação ao sistema da orientação
corretamente orientado. O corretamente orientado, eu diria para você que é o desejável, né? Então não quer dizer, eu tenho um telhado que está mais voltado para norte, ótimo. E se for para leste, certo? E se for para oeste? E se for para sul, aí pode inviabilizar o negócio. Mas sempre o telhado, então, olhando aqui, né? Esse telhado aqui, então, este aqui seria o telhado ideal, levando em consideração esse posicionamento que nós temos aqui. Quando nasce o sol, ele passa o dia inteiro, então a maior parte do dia, né, você tem uma irradiação em cima dos módulos. Isso é importantíssimo, né, para ter uma geração legal. Espaço, potência necessária, impacto energético, retorno financeiro. Então é isso aqui que deve ser levado em consideração para fazer um estudo de viabilidade do projeto. Bem, restrições físicas, espaço de instalação, excesso de sombreamento, né? Então se você tem lá onde você vai instalar, se tem muita sombra, os seus módulos vão gerar menos, né? Posicionamento, telhado impróprio e inseguro, dificuldade de acesso. Restrições econômicas, valor baixo da tarifa de energia, tempo do retorno, né, elevado, né, muito tempo do payback, adequações e implicações de aumento de custo. Então você tem um telhado que você vai ter que refazer esse telhado para poder colocar lá um sistema lá, né, uma usina. Então ele se torna inviável, porque o custo vai aumentar muito o custo e o retorno. Alguém que paga uma tarifa muito baixa de energia, o custo, né, de instalação vai ser relativamente alto e vai demorar muito para ter o retorno, inviabilizando o negócio. Mas isso são detalhes que devem ser levados em consideração no projeto. Antes, né, eu acho que até no orçamento, né, eu acho que nós temos aí na praça aí vários softwares que, de acordo com a quantidade de módulos, o tempo, né, o payback, o investimento, a TIR, e aí tem um monte de informações aí que a gente pode ter aí para ver se é viável ou inviável o projeto. Dimensionamento dos componentes do sistema fotovoltaico conectado à rede, né? Conectado à rede. Sistema on-grid, passo a passo de dimensionamento. Aqui nós vamos começar a fazer de fato esse dimensionamento, né? Então nós vimos aqui o quanto que a pessoa, né, o histórico, de onde está essa informação, onde está essa informação do histórico dos últimos 12 meses? Na conta, a própria conta tem lá o que foi gastado mensalmente, quanto é que foi pago, quanto é que foi desembolsado, né? Mas é o consumo em quilowatts, não o consumo em grana, não em dinheiro. Então aqui nós temos, em janeiro teve esse gasto, fevereiro, março, junho, tá? Então, esse daqui foi o consumo, né, de uma ligação bifásica. Então, um consumo normal, né? O consumo de uma casa normal, tal, um casal e 2 filhos, vai ter mais ou menos esse consumo mensal de energia. Em quilowatt-hora, Bem, aí nós temos aqui, né, como calcular. Primeiro, nós vamos ter que calcular o consumo anual, depois a média mensal, a média diária, e depois tirar o custo de disponibilidade, né, porque nós vamos ter que ter esse custo de disponibilidade para a concessionária, calcular a hora de sol a pico e a potência de pico do sistema, né? Bem, aqui nós pegamos, eu vou voltar aqui, vou mostrar de onde está vindo isso daqui, tá ok? Opa, perdão, daqui, aí nós temos aqui, perfeito? Então, qual que é o consumo anual? Então, é a soma de todos os meses, chegamos aqui a esse consumo. Qual que é a média mensal? Então, nós chegamos aqui a uma média mensal de 430 kWh mês. Então, pegou aqui a quantidade dos 12 meses e de 12 meses e dividimos, né? Somou e dividiu. Então, nós temos a média.
Bem, dessa média, mas suponhamos que você não tem uma média. Então, você pode fazer a média total, por exemplo, você pode levar em consideração 6 meses, o ideal é o ano, mas talvez você não tenha, você tenha lá 8 meses. Sem problema, pega lá as parciais lá mensais, né? A mensal, tal, soma por 8 e divide por... Soma as 8 parciais e divide por 8. É uma média, né? Então, não vai ter muito problema não. Aqui é dividido o total consumido no ano, dividido, nós chegamos no mês. Aí nós temos o custo de disponibilidade. O que é esse custo de disponibilidade? É o quanto nós vamos pagar para ter a rede, vamos dizer assim, para nós utilizarmos a rede. A disponibilidade é uma taxa que a concessionária cobra. Então, com a lei 14.300, perdão, nós tivemos aí um outro implemento aí. Nós tivemos um implemento da taxa do fio B. Então tinha lá antes aí, né, porque teve a lei, aí depois tinha que fazer a ANEEL teria que fazer a normativa, né, a regra do jogo, demorou muito, aí nesse meio tempo, né, que foi no ano passado, então tinha lá muito burburinho, vai pagar a taxa de disponibilidade, não vai, o fio B e tal, mas é assim, então ficou assim. Hoje nós estamos da seguinte forma, nós temos a taxa, que é a taxa de disponibilidade, e o fio B. Então, se o fio B for maior, se a taxa do fio B for maior do que a disponibilidade, nós só vamos pagar o fio B. Se o inverso acontecer, se a taxa de disponibilidade for maior do que o fio B, nós vamos ter esse complemento aqui que nós vamos pagar. Então, no mínimo, o mínimo que nós vamos pagar é a taxa de disponibilidade. Não mudou muito do que era antes. Antes já era desse jeito, era dessa forma, né? Então, hoje, por exemplo, eu faço uma analogia com o aluguel de carro. Então, você vai alugar um carro e você tem direito a andar 100 km por dia. Então, se você andou ou não andou 100 km por dia, você vai pagar os 100 km por dia. Beleza, então quer dizer, mesmo se você andou 70, eu vou colocar aqui, o 70 seria o fio B, mas você tem direito a 100, ou direito a 100, você vai pagar os 100. E se você andou 120? Né? E você tem contratado 100, então você vai pagar os 120, perfeito? Então ou é o teto, né, da disponibilidade, ou o fio B. Se o fio B for menor, você vai pagar essa diferença, você vai pagar toda a disponibilidade. Se o valor ultrapassar a disponibilidade, você paga só o fio B, mas não paga os dois, que é o que tinha aí, né, aventado muito aí, que as pessoas falavam, nós vamos ter que ter mais a taxa de disponibilidade, mas o fio B. Não é. Então nós vamos pagar, vamos dizer assim, o que for maior. Se for maior a disponibilidade, paga a disponibilidade. Se a disponibilidade indifere do fio B. Se o B for maior, vamos pagar o fio B todo. Mas o cálculo não teve muita diferença, não. Na prática, aí, né, eu vou, como eu disse a vocês, eu vou fazer alguns vídeos menores especificamente de tal situação. Essa é uma situação que eu vou fazer um outro vídeo no momento oportuno, coloco ali um vídeo mais curto explicando ali, né, a disponibilidade versus fio B. Então logo eu posto esse vídeo aqui, mas não mudou. O que eu poderia dizer para vocês e adiantando, não mudou muito do que era, né, antes da lei, né? Nós tínhamos uma normativa 482 e agora nós temos a lei também, e nós temos a normativa 1059 da ANEEL, e que também alterou a normativa 1000. Tudo aí vamos dizer, na realidade nós temos a lei, que é o guarda-chuvão, e temos aqui embaixo as normativas que conversam, que estão em sintonia com a lei. Isso é bom, nós já falamos, né? Com a lei é bom que tenha
a confiança jurídica, né? Eu vou aumentar um pouquinho o case aqui, né? A segurança jurídica do negócio, perfeito? Vamos lá, aí nós chegamos aqui, ó, nós chegamos à nossa média, nós pegamos aqui a média e chegamos agora à média por diária. Então nós pegamos lá o consumo anual, depois nós fizemos o consumo mensal e do mensal nós estamos fazendo esta, né? Então essa daqui é o que nós gastamos por dia, né? Energia média diária. Então quanto nós gastamos na nossa casa? No caso aqui, vou pegar que seria aqui a nossa casa. Quanto é que nós gastamos por dia nessa casa aqui, que é o nosso case aqui? Nós gastamos 12,66 kWh. Isso é um consumo real, né? Real, porque nós pegamos a conta de luz, né? Tiramos uma média, fizemos a soma anual, tiramos uma média mensal, agora a média diária. Se fugir pouquinho é coisa, mas é isso daí que nós gastamos, né? Não é, por exemplo, a potência que nós temos instalado na nossa casa, e sim a potência que realmente é consumida. Como já sabemos o valor da potência diária necessária, precisamos saber a irradiação solar para calcular a potência de pico. A potência de pico é o que nós temos que para chegar, né? Quer dizer, vamos instalar um sistema e quanto que esse sistema vai nos disponibilizar. Então essa é a potência de pico, né? Então a potência de pico, né, é a energia média diária dividido por hora de sol a pico, que é a hora que ele tem o maior desempenho, né? Então aqui, aí nós temos a média aqui, vamos ver, aí nós vamos chegar ao cálculo que nós temos que ver de radiação, né? E como é que nós vamos chegar nesse cálculo? Vamos procurar no endereço que está aqui, perfeito? Endereço, no Google lá, a gente consegue chegar, mas aqui tem um caminho, ó, mapa e tal, tudo certinho. Esse aqui é o caminho. Nós vamos colocar lá o endereço e vamos chegar na latitude e longitude do local específico que vai ser instalado o sistema. Vamos no site do CRECESP, tá aqui, tá? Já de posse lá da latitude e da longitude. Vamos aqui em potencial energético e no potencial solar e vamos colocar latitude e longitude e vamos clicar em buscar. Quando nós fazemos isso, né, o cálculo do plano inclinado. Então, essa é a tabela que vai ser, né, que vai ser nos ofertado. Então, lá naquele endereço, São Paulo, então ele não está no endereço, né? Qual que é a localização que ele faz? ele faz a localização pela longitude e latitude e longitude do globo terrestre. Então, ó, dados de radiação solar normais, né, climatológico do local da instalação. Esse daqui é o real. Então, utilizando as informações da latitude, que foi essa, a longitude, faremos uma pesquisa no CRECESP, que está aqui, do plano inclinado, que nos retorna a seguinte tabela. Então, veio para nós essa tabela aqui, tá? Do plano horizontal, do ângulo, né? Do fator, do valor médio, tá? Então, aí nós vamos pegar aqui e vamos verificar. Desta tabela utilizamos a maior média anual entre os planos inclinados. Então, qual que é aqui, ó? A melhor média aqui que nós temos aqui, ó, nós temos 4,70. 4,7 kWh por metro quadrado. O que é isso aí? A maior irradiação que o Sol, né, tá mandando para nós naquele local que nós vamos instalar o nosso sistema. Então, qual que nós vamos pegar? Nós vamos pegar a melhor média. Mas quando nós fizemos lá, quando nós olhamos lá o off-grid, nós pegamos aqui, essa daqui. Por que aqui eu vou pegar a média? Porque aqui nós vamos ver o melhor ponto. E no off-grid nós olhamos o
aqui é o melhor ponto. No off-grid nós vimos o pior ponto, né? O menor ponto de radiação. Aqui nós estamos vendo o maior ponto de radiação, tá ok? Por quê? Porque nós vamos injetar para a rede, né? Então, se nós pegarmos no off-grid, se eu garantir que no inverno, na pior situação, ele supre aquela carga, então quando chegar no verão está tranquilo. Se fosse o inverso, nós iríamos dimensionar, no off-grid, tá? Nós iríamos dimensionar um projeto, aí quando chegasse no inverno, a geração não iria suprir a minha carga, isso seria um problema. Então, lá no off-grid, nós vamos do pior para o melhor. Aqui nós vamos o inverso, do melhor para o pior. Então, nós pegamos aqui 4,7 kWh por metro quadrado. Bem, aqui tem o plano de radiação, né? No caso aqui, eu sempre vou fazer uma analogia com o off-grid, para que o off-grid e o on-grid ele está sempre ali, né? Poxa, qual que é a diferença de um para outro, né? Então, no off-grid nós utilizamos a inclinação do inverno, aqui nós vamos utilizar no plano de verão da inclinação, da irradiação. Bem, aqui está os ângulos, ó, um ângulo ótimo, ó, irradiação em função do posicionamento do módulo, né? Então, aqui é o ótimo, né? Aqui é o ângulo incorreto, aqui é o ângulo horizontal e aqui é o ângulo vertical. Então, nós temos que ver qual é o melhor ângulo para nossa utilização, perfeito? Que no caso o ótimo aqui é este aqui, ó, certo? É o ângulo ótimo. Bem, a direção. A direção é uma coisa extremamente importante, né? Aqui dá para a gente ver o que acontece quando nós instalamos aqui o painel na face norte, leste, oeste. Então, aqui seria o pico aqui mais ou menos, né? Mais ou menos esse ponto aqui. Mas você todo tempo, né? Todo tempo que ao nascer do sol e o pôr do sol, nós teremos aí uma irradiação. Nós vamos ter uma geração maior no momento de pico, né? Horário, né? de pico, de sol a pico, mas também nós teremos uma geração não tão quanto no sol a pico, mas em todo o tempo. E se nós tivéssemos aqui, ó, nesse lado aqui, ó, que é o pior local, nós teríamos quase que a inviabilidade do projeto. Então vamos lá, vamos entender aqui o que nós temos aqui nesse slide. A direção do painel solar voltaico. A posição ideal para os painéis fotovoltaicos no Brasil é o norte geográfico. Se possuir telhado na face voltada para o norte e não existir sombras nesse telhado, poderá instalar o seu painel fotovoltaico nessa fase onde terá a maior eficiência. Então, qual que é o objetivo? É o objetivo que nós extraímos, que nós tiramos do painel o máximo possível. Esse é o objetivo, né? Então vamos lá. Aqui ó, o norte nós vamos ter 100%. Se nós tivermos noroeste, nordeste, aqui ó, então oeste, leste, né? Mais ou menos essa vai. Já aqui o sul, né, na face sul, as perdas são muito grandes, podendo inviabilizar o projeto economicamente. Somente considere instalar nessa parte do seu telhado se você estiver na região norte, por causa da posição do sol lá em cima, né, do globo, ainda você consegue colocar. Mas se nós estivermos aqui mais para baixo, aqui no sudeste, já não é viável, pode se tornar, né, não viável a instalação. Aqui a ideia que nós já vimos, né, também, como para a perda, né, da eficiência de radiação pelo posicionamento do módulo, né? Então aqui, ó, por exemplo, nós vimos lá uma radiação corrigida que nós tínhamos lá, aqui é o melhor ponto, né? A média melhor, 4,7 que nós chegamos lá. Se nós colocarmos esse painel aqui com essas características, tudo certinho, nós teríamos aqui uma potência de pico de
1.770 watts. Mas observe, à medida que nós vamos saindo, né, isso daqui é eficiência, né? O painel aqui nós vamos ter a eficiência de 100%. Mas à medida que nós vamos colocando o painel em outros pontos, essa eficiência vai caindo. E como é que nós vamos ter que fazer para minimizar isso? Nós vamos ter que colocar mais módulos para suprir essa ineficiência da geração. Então observe, nós chegamos aqui numa média, saímos daqui da média de 4,7 aqui, né? No dia, né? Do sol pico. Então, olha só, esse aqui, né? Nessa média aqui, ó, do pico, né? Da potência de pico, 1.700. Agora, observem, aqui já caiu para 1928, quer dizer, na realidade não é que subiu, nós temos que compensar, aqui nós temos uma perda de 8%, aqui nós temos uma perda de 8%, certo? De 8% no penal, no módulo. Aqui nós já temos uma perda de 20%, perfeito? Então, quer dizer, nós vamos ter que aumentar, né, em 20% lá o número de painéis para termos o mesmo rendimento. No plano horizontal, nós temos aqui, ó, plano horizontal, inclinação mínima 10%, 90% nós vamos ter esses valores. Então, olha só, 2.215 watts. Então, entendeu? Então, quer dizer, nós vamos ter que colocar mais módulos para ter a geração que nós precisamos, entendeu? Por quê? Porque nós estamos perdendo, não é perdendo não, se você não tem como, se o seu telhado é virado para noroeste, aí você não vai colocar? Não, não é que você não vai colocar. Mas, por exemplo, se na face norte a eficiência é maior, na face noroeste é menor, leste e oeste é menos ainda. Então, é por essa razão que nós vamos ter que fazer a compensação. Então, por exemplo, se nós estivermos aqui em leste e oeste, assim, a grosso modo, nós iríamos utilizar 10 módulos. Como tem uma ineficiência de 20%, vou ter que usar 12, entendeu? Então, essa é aqui o que acrescenta aqui, ó, tá vendo? Se os módulos forem posicionados em leste e oeste, onde a irradiação maior será da manhã e da tarde, deverá acrescentar, ó, tá vendo? 445 watts no projeto. Então, você, vamos dizer assim, você já tem que suprir essa ineficiência pelo fato que o telhado está numa face não muito interessante, vamos colocar assim, tá? A ineficiência em relação ao telhado. Limpeza, nós vamos perder os 5% e nós temos que levar em consideração, tá? Então, o painel fica exposto, né? Poluição, poeira, né? E outras coisas que vão depositar, então nós temos que, daí a limpeza, a importância da limpeza nos painéis, vai perder em torno de 5%. Aqui, ó, aqui nós olhamos lá a tabela de radiação, nós chegamos a uma radiação média de 4,7 kW de média por metro quadrado, mas devido a 5% de perda da sujeira que nós temos que levar em consideração, essa irradiação que até então, vamos dizer assim, teoricamente, vamos dizer assim, 4,7, na realidade, quanto que nós vamos ter que contar com a irradiação? Com 4,46. Por quê? A sujeira barrou a irradiação em cima do painel. Então, nós perdemos 5% da irradiação. Se não tivesse, nós iríamos calcular em cima de 4,7 e aqui nós vamos ter que usar para cálculo 4,46. 5% ficou que a sujeira barrou essa irradiação, tá ok? Novamente, né? Nós temos que, né, a inclinação ideal dos painéis, da latitude e tal, no sistema on-grid e off-grid. Aqui é o seguinte, para o sistema on-grid, para os sistemas conectados na rede on-grid, a inclinação menor proporciona maior captação nos períodos de verão. Então aqui nós queremos ver o máximo que a gente pode pegar. Para o sistema off-grid, um painel com maior inclinação é recomendável, pois
garante maior captação nos períodos de inverno. Então, aqui nós estamos vendo qual é o melhor para geração no verão. Então, no on-grid, por que isso? Porque no inverno nós vamos utilizar da rede, certo? E no verão nós vamos usar o máximo possível e injetar na rede. Então, dessa forma. Para o sistema off-grid, maior inclinação, aqui está falando da inclinação, da latitude, né, do local que nós sempre nós vamos levar em consideração o local. Então, o que se aplica aqui no estado de São Paulo, pela latitude, né, o ângulo e tal, lá em outro local, né, se nós estivermos no Nordeste, estivermos no Sul, cada local em relação à latitude, né, e a longitude nós vamos ter inclinação, mas sempre lá arredondando aqui os 30% de inclinação e os 20%, né, da inclinação, perdão, o sistema off-grid 30% e o sistema on-grid 20%. Então esse aqui é uma conta aproximada, tal, né? Nas duas, então arredondando aí 20 graus para o on-grid e 30 graus para o off-grid, tá legal. Tá? Arredondar. Só para a gente ter uma média aí, né? O sistema, então, o on-grid é menor inclinação e o sistema off-grid é maior inclinação. Perfeito? Então, é o que está aqui, ó. Tá aqui nós temos uma inclinação para o off-grid, 30 graus. E aqui nós temos, off-grid, menor inclinação. On-grid, menor que essa, perdão. E o off-grid, maior a inclinação. Aqui, no on-grid é 20% e no off-grid 30%, ok? Só para mostrar aqui de onde, né, vem as informações. Aqui nós temos também os fatores de radiação por inclinação, né? Caso a inclinação do projeto seja diferente da inclinação da tabela do CRECESB, teremos que fazer a correção da irradiação do Sol, né? Então nós temos aqui, para a correção, aí nós temos uma tabela do fator K. Quem que é essa tabela? É aqui. Nós vamos pegar a latitude, né? Sai. Para a correção do fator da latitude 23, nos planos inclinados a 20 graus de on-grid. Então nós temos aqui, por que essa inclinação? O que ela vai fazer? Ela vai melhorar, né, o rendimento, ela vai captar mais a radiação solar. Com isso, qual que é esse aumento? Qual que é esse incremento? Né? Então, ele é da ordem de 6% conforme a tabela. Então, se nós aumentarmos, nós vimos lá no CRECESB, da média é 4,7, 4,70. Vezes 1,6, que corresponde a 6%, então nós tivemos, olha, então a sujeira tira, a inclinação aumenta, então vai depender desses valores aí, perfeito? Bem, aí nós pegamos lá, fizemos todos os cálculos, né? Vimos lá a inclinação, chegamos lá que o ponto lá nosso, devido ao nosso endereço, com a latitude e longitude, chegamos aqui a esse coeficiente de 4,70 kWh, né, por metro quadrado de dia, acrescentamos, né, o coeficiente, né, de 5%, então acrescentamos, né, quer dizer, acrescentamos na conta, na realidade nós teve um decréscimo aí, né, nós tiramos, né, os 5% da poluição, né, acrescentando o coeficiente D, né, na realidade, mas ele vai puxar. Então, aqui está o 4,7095, nós chegamos a um cálculo de 4,46 kW por dia, perfeito? Então, o que aconteceu aqui? Nós entramos na tabela, pegamos lá o nosso endereço, colocamos lá, pegamos a latitude e a longitude, entramos no site do CRECESB que diz lá, né, a energia naquele ponto lá, do potencial energético solar naquele ponto, vimos a tabela, vimos a média e colocamos a
vamos dizer assim, a sujeira que vai bloquear 5% dessa irradiação e chegamos nesse ponto aí, perfeito? Aí nós vamos chegar na potência de pico. Potência de pico. Esse daqui foi o cálculo que nós chegamos lá atrás, que foi a energia média diária. Nós chegamos aqui, a energia que foi gerada aqui, que é 4,6, que é essa daqui, que é o 4,7, tiramos 5% da sujeira. Essa potência de pico aqui é a potência que nós vamos precisar para os nossos painéis, o que nós gastamos diário. Porque essa média 12,66 é a média, então nós chegamos a esse cálculo, né? Nessa energia média diária. Nós pegamos lá o consumo anual, dividimos por 12, dividimos por 30, chegamos à média diária. Vimos ali o sol a pico, né? O que nós temos aqui, a irradiação do sol a pico, que está aqui, que é essa daqui, certo? Hora de sol a pico, hora de sol a pico. Da onde nós chegamos a esse sol a pico? Da tabela, menos 5% da sujeira, e nós chegamos aqui. Então, qual que é a média que nossa ali? Então, nós vamos ter uma média que nós precisamos de uma média de 2,84 kW, aqui já está em quilowatt de pico. Então, quanto que o nosso painel tem que gerar? Esse valor aqui. Pessoal, então com isso, essa é a primeira parte, né, do dimensionamento do sistema on-grid. Na segunda parte, nós vamos pegar esses valores que nós chegamos agora, que foi 2,84 kW de pico, e nós vamos ver como é que nós vamos agora dimensionar. Agora nós temos que dimensionar os módulos, o inversor, né, e a posição que nós vamos colocar e tudo mais, tá bom? Então, segura que nós temos aí a segunda aula, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, né, manter aí, ativar o sininho, dar um like, para a gente manter o nosso canal aqui fortificado, bem forte e robusto. Até mais, até a próxima, tchau, tchau.